Olá, pessoal. Então vamos fazer aqui pelo esse perfil mesmo. E a gente vai dar continuidade. Olá, olá todo mundo. Tá entrando. Vamos aguardar a doutora Gabriela entrar aqui com a gente também. E a ideia hoje, pessoal, é a gente falar então sobre essa temática que é bem sensível, né? Em relação à questão dos cuidados aí quando eles não conseguem mais ser feitos em casa. Vamos aguardar a doutora Gabriela entrar com a gente, tá entrando. Agora deu boa. Agora deu certo. Joia, Foi um pouquinho ótimo, conturbado e a gente teve que trocar o perfil, mas acho que deu para avisar o pessoal, né? deu. Inclusive, pessoal, eu vou aproveitar e pedir para quem ainda não segue a Abras Paraná para nos seguir, porque agora o Instagram limitou, só faz live quem tem mais de 1.000 seguidores. Descobri hoje da pior forma possível. Então, quem É, ainda não segue a Abras Paraná, né? tendo que na Lá a última gente. hora mudar um pouquinho o endereço aí da live, mas vai dar tudo certo. Isso. Pessoal, então, quem ainda não segue a Abras, siga lá, @Abras com Z Paraná. E lá a gente, enfim, tem diversas postagens, as nossas lives antigas. É um perfil bem rico também de informação, vale muito a pena, né? Então, vamos começar sem mais delongas, né? Aí. Uhum. Quero apresentar para vocês, então, a doutora Gabriela Cordeiro. Prazer. Está falhando um pouquinho? Oi, tá me ouvindo bem? Tá ok? Agora sim, agora sim. Então, a Gabriela, ela é geriatra, minha amiga pessoal, tenho esse orgulho de poder dizer isso. E ela tem experiência tanto em cuidados paliativos, como também com cuidados relacionados. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse universo hoje, né? Então, quem estiver chegando, seja bem-vindo. E, por favor, pessoal, vão deixando aí dúvidas, perguntas, interagindo com a gente, para a gente poder esclarecer um pouquinho melhor, né? Então, hoje, o tema dessa live da Abras Paraná é quando não dá para cuidar mais em casa, né? E antes da gente falar especificamente sobre isso, eu queria te pedir, Gabriela, para falar um pouquinho sobre o que, que muda ali na dinâmica do cuidado, na dinâmica do familiar, à medida que a doença vai avançando. Porque tem muito a ver com isso também. O que, que você consegue trazer para a gente em relação a isso? E obrigada mais uma vez por ter aceitado.
Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer falar desse tema. Um tema que acho que pra gente que é geriatra é uma coisa muito do dia a dia, né? Acho que o maior movimento aí de busca por geriatra são os quadros demenciais, de forma geral, né? E também por lares de idosos. Então, o que a gente percebe é que o quadro da demência de Alzheimer ele tem um impacto clínico muito grande, mas também um impacto social. Por conta de que aquele idoso que antes da demência era autônomo e independente, passa a ser totalmente dependente de cuidados, principalmente nas fases mais avançadas, e perde a sua autonomia, ou seja, a sua capacidade de tomada de decisões, né? Então, conforme a doença avança, e isso é muito variável de paciente para paciente, mas a gente entende aí que a partir de 5, 8, 10 anos de doença, de forma geral, a gente parte para uma fase mais avançada, onde efetivamente o paciente vai depender de cuidado para todas as atividades básicas de vida, né? Seja tomar um banho, seja se vestir, seja se alimentar. Conforme essa necessidade de cuidados aumenta, muitas vezes fica muito difícil da família suprir toda essa necessidade de cuidado do paciente. Especialmente, né, Uia, nas estruturas familiares mais modernas, onde a gente tem poucos filhos e muitas vezes as mulheres inseridas no mercado de trabalho que não podem exercer esse papel tradicional de cuidadoras que sempre foi delegado a nós, né? E aí surge a necessidade de uma das profissões que a gente costuma dizer que é a profissão do futuro, e eu costumo dizer que talvez seja a profissão invisível, que é a profissão de cuidador de idosos. A gente sabe que, né, Uia, que a gente não tem cuidadores treinados o suficiente para atender as demandas. A gente não tem treinamentos regulamentados no país de forma a regulamentar essa profissão dentro do que é necessário que um cuidador de idosos domine. Né? Então, a gente tem um curso técnico de enfermagem, por exemplo, que é uma situação. A gente tem cursos técnicos de várias áreas, mas e o cuidador de idosos? O que precisa ter na grade do curso? Quanto tempo esse curso precisa durar? A gente sabe que isso não está regulamentado, né? A gente tem curso aí de um final de semana, de um dia, a gente tem curso de um mês, e a gente tem um monte de cuidador no mercado que nem curso não fez, né? Então, a gente entra num momento que a doença deixa de ser só clínica e passa a ser social. Perfeito, perfeito. Eu achei que você foi muito certeira nessa tua última frase, né? Porque o cuidado ele é muito relacionado a isso. E você conseguiu trazer bem, porque a gente tem cenários diversos nesse contexto, né? A gente tem aquele indivíduo que é cuidado pelo seu familiar, porque não há formas disso ser de um outro jeito. E aí a gente vê essas situações, né, dessas mudanças de dinâmicas sociais que a gente vem vivenciando nos últimos anos, e que realmente as famílias estão menores e já não existe mais, né, aquele papel da cuidadora, né, que antes também era sobrecarregada, né, a gente só não falava sobre isso. Mas, e ao mesmo tempo a gente tem famílias também que até tentam prover o cuidado através de cuidadores formais, né? Como você colocou, o cuidador que fez um curso de cuidador ou uma empresa que fornece esses cuidados. Mas isso também não é simples, né? Se a gente pensa nessa questão do cuidador, ele também envolve uma questão trabalhista, toda uma questão ali também de perda de privacidade, né? Porque é uma pessoa diferente que está indo na tua casa, ou que está indo na casa do teu familiar, né? Então tem essa questão dessa necessidade de relação de confiança também. E isso tudo é muito complexo, né? E na sua prática clínica, Gabi, assim, você vê muito esse sofrimento dos familiares quando eles se dão conta de que não estão mais conseguindo prover esse cuidado em casa de forma adequada? Com certeza, Ui, eu acho que diante dos inúmeros sofrimentos diferentes que uma família carrega ao acompanhar um idoso que adoece por uma demência de Alzheimer ou até mesmo por outras demências, né? Vamos abrir aqui para a gente falar um pouquinho de demência vascular, demência por corpos de Levy, demência frontotemporal e outras tantas que nós temos aí que são mais raras, mas nós temos. Eu acho que um dos maiores sofrimentos que eu vejo, principalmente
talvez depois que eu tenha me mudado de Curitiba para o interior, que eu estou numa cidade menor, né? Acabei não comentando, mas eu já trabalhei em Curitiba, morei em Curitiba, mas hoje eu moro em São Bento do Sul, que é uma cidade de aproximadamente 90 mil. Gabi, eu acho que o seu áudio travou. Oi, é Ah, porque agora foi. Então, você estava falando que você mora numa cidade de X menor, mil habitantes aí. e numa cidade menor ainda tem uma cultura de que a filha, a mulher, ela tem que cuidar dos pais na velhice, né? Essa cultura ainda é muito prevalente. E quando a filha, a mulher, ela se vê num papel sobrecarregada ou ela se vê inserida no mercado de trabalho e ela percebe que ela não dá mais conta disso, ela entra num sofrimento psicológico bastante intenso, de forma geral. Ela carrega uma culpa muito grande por não atender essa expectativa que tanto os pais quanto a sociedade colocam sobre ela muitas vezes. E a gente vê que, de forma geral, pelo menos na cultura aqui mais alemã, isso sobre a mulher é mais complicado. Quando são dois filhos homens, é, de forma geral, né, culturalmente, eles entendem que eles têm uma necessidade de prover financeiramente. E se eles conseguem fazer isso, mesmo que seja pagando um cuidador profissional, eles sentem que estão cumprindo a missão de filhos. Mas a filha, a mulher, quando ela precisa recorrer a um cuidado mais profissional, seja de um cuidador em casa, seja num lar de idosos, de forma geral, ela se sente muito culpada e ela ainda é muito julgada. É, isso aí é algo bem complexo, né? E a gente vê o sofrimento dessas famílias e existe, assim, também um tabu em torno do que é a instituição de longa permanência, né? Então, a gente sabe que para muitas famílias, esses cuidados de longa duração que a gente fala, eles não conseguem ser providos dentro do lar desse indivíduo, dessa família, e aí essa família acaba optando ali por uma instituição de longa permanência, popularmente conhecida como lar de idosos, né? E aí, Gabi, eu queria que você me explicasse um pouquinho, explicasse para o pessoal que está com a gente aqui, o que que é uma instituição de longa permanência, como que ela deve funcionar a princípio, para que que ela existe, o que que ela faz e como que ela funciona. Então, eu sempre costumo definir a instituição de longa permanência para idosos como um misto de assistência social e clínica, que é exatamente isso que a gente veio conversando, né, Uia, desde ali do começo, dessa necessidade clínica e que vira uma necessidade social a partir do momento que a família não dá conta dessa demanda, né? Então, a ILPI, a Instituição de Longa Permanência para Idosos, na verdade, ela aparece como uma resposta para esses dilemas que a gente vive nesse atual momento de envelhecimento populacional, nesse atual momento onde a gente tem uma prevalência muito grande de demências e onde a gente tem uma necessidade muito grande de cuidadores e cuidadores insuficientes para todos os idosos que precisam de cuidados. Então, ela surge como deveria ser um porto seguro para as famílias que precisam delas, né? Que é um lugar que vai oferecer assistência clínica e vai oferecer assistência social. Então, vai oferecer moradia, vai oferecer alimentação, vai oferecer cuidados básicos como higiene, como trocas, vai e ela precisa ir além e oferecer lazer, né? Oferecer dignidade, qualidade de vida. As instituições maiores, mais sérias, de forma geral, oferecem aí atividades como fisioterapia, consultas médicas, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico, assistência social, né? E aí muitas pessoas me perguntam, o que é obrigatório ter, né? Então, como a gente estava falando do papel do cuidador, da mesma forma que o papel do cuidador ainda não está muito bem definido no nosso país, o papel das instituições de longa permanência também ainda, na minha leitura e de tudo que eu estudei, eu ainda acho que está muito pouco explicado para a sociedade como um todo e mesmo para nós que somos profissionais. Então, se a gente pegar a RDC, que é o que é o mínimo que uma instituição precisa ter para abrir. A gente que tem experiência em instituições de longa permanência, que trabalha com isso, que está no corpo do dia a dia, a gente vê que aquele mínimo é muito mínimo.
que está na RDC, né? Então, é obrigatório ter um fisioterapeuta? Não é obrigatório. É obrigatório ter um médico? Não é obrigatório. O que é obrigatório ter? Um profissional com curso superior, que seja o responsável técnico e cumpra pelo menos 20 horas dentro da instituição. De forma geral, esse profissional é um enfermeiro. Isso seria um mínimo. É necessário também ter um nutricionista que assine o cardápio e 6 refeições diárias, mas não necessariamente obrigatório, não é obrigatório pela RDC, que tenha um nutricionista que faça o acompanhamento clínico, né? E aí tem um número mínimo de cuidadores de idosos que a RDC coloca para nós e que é pelo grau de dependência do cuidador, né? Então, dependendo do grau de dependência, vai ter um número mínimo que, na prática, a gente vê que esse número mínimo é insuficiente, infelizmente, para oferecer cuidados mais adequados, assim, né? Então, agora, não vou saber falar de cabeça aí para você, mas eu sei que, por exemplo, para idosos grau 3, que são os idosos totalmente dependentes de cuidados, aqueles que precisam de muitos cuidados mesmo, é um cuidador para cada 6. Gente, vamos ser franco, dá? Se uma filha não dá conta de um pai em casa, no lar de idosos, um cuidador não vai dar conta de 6 pais. Não vai dar conta, né? Então, a gente sabe que isso que a RDC coloca para nós é bastante insuficiente, mas dentro da realidade de um país continental que a gente vive, é o mínimo que é recomendável, que é aceitável para se liberar um alvará, por exemplo, né? Mas ainda é muito aquém daquilo que se espera em termos de qualidade assistencial. É, realmente a gente vive uma realidade que é brasileira e que é mundial também, e que é muito preocupante, porque nós estamos numa sociedade que está envelhecendo, aqui no Brasil, muito aceleradamente, e a gente não está preparado para isso, né? E num dos aspectos onde a gente não está preparado é justamente a questão do cuidado de longa duração, né? Que é o que a gente vê a necessidade realmente da pessoa idosa precisar de um cuidador, seja em casa ou fora dela, né? A Lady Coelho trouxe aqui, acho que falando a respeito daquela questão do sofrimento da mulher que é cuidadora, né? Ela fala bem assim, eu tenho esse sentimento, né? Então a gente sabe que realmente é uma realidade para esses indivíduos. E aí, quando a gente fala, então, pessoal, de instituição de longa permanência, a gente está falando de um local que é para ser uma moradia, né? É, que compartilha, você colocou às vezes ali muito bem uma questão de cenário de saúde, mas não por definição, né? Porque as pessoas às vezes esperam esse tipo de atendimento de uma ILPI, mas uma ILPI nada mais é do que uma alternativa de moradia para esse indivíduo, né? Que vai ser uma moradia coletiva, né? E ali congregando diferentes graus de dependência. E a Gabriela trouxe muito bem uma das grandes dificuldades que a gente tem em relação a essa questão dos cuidados ofertados em LPI, que é essa legislação que funciona de um mesmo jeito para ILPIs de capacidades, de perfis completamente diferentes, né? Então, realmente é uma condição bastante complexa, mas uma coisa que eu observo na prática clínica, e aí eu queria ver se isso é uma coisa também que você observa. As famílias, elas às vezes têm um sofrimento muito grande, muito intenso, relacionado a essa questão de sobrecarga de cuidado, e, ao mesmo tempo, elas sofrem também o tabu de levar esse familiar para morar em uma instituição de longa permanência. Porque na cabeça da pessoa, da família, e às vezes até a gente sofre julgamento de outros familiares que não estão nem envolvidos no cuidado, né? Mas eles dizem e falam, nossa, mas cuidou de você a vida inteira, agora você não consegue cuidar, né? Vai abandonar numa instituição de longa permanência. E lembrando que também, gente, não vai para a instituição de longa permanência só quem está dependente para cuidado, né? Uhum. Pode ser que o indivíduo esteja ainda conseguindo prover esse autocuidado, mas ele prefira uma alternativa em que ele não esteja sozinho, em que ele queira interagir com outras pessoas, em que ele vá receber ali casa, comida e roupa lavada, né? Sem tanta dificuldade.
Então essa opção existe também. Mas a gente sabe que a gente ainda vive numa sociedade que tem muito preconceito em relação a isso, né? Você observa também esse sofrimento ali dentro da tua prática clínica? Muito, 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 né? Então, assim, existe um julgamento muito grande da sociedade com relação às famílias que optam pela institucionalização. E essas pessoas que julgam de forma geral não estão enxergando a realidade, né? Que essas famílias não estão abandonando. E esses tabus, eles surgem por inúmeras situações diferentes. A primeira é porque, infelizmente, a gente vive num país onde a gente é impactado o tempo todo por escândalo de instituições que não são sérias e mancham o nome das instituições que tentam fazer um trabalho sério, né? Então, como a mídia se aproveita muito desse tipo de notícia que vende, um lar de idosos que foi fechado porque não estava tratando os idosos adequadamente, porque não estava oferecendo os cuidados mínimos necessários. Então, a mídia noticia isso todo o tempo, mas a mídia não vai lá noticiar as centenas de lares de idosos que a gente tem numa região como Curitiba, por exemplo, que fazem um trabalho absolutamente sério e que são realmente um porto seguro para tantos idosos que precisam dessas instituições, né? Outra coisa que ninguém fala e que a gente tem muito nas instituições de longa permanência são idosos que ficaram absolutamente sozinhos na velhice. Né? E eles não ficaram absolutamente sozinhos por escolha. A gente tem idoso que não casou, que não teve filhos, que não tem um sobrinho vivo, que os irmãos todos faleceram, que eles não têm vínculos próximos. Eu tenho idosos institucionalizados que o vínculo é uma vizinha. E é a única pessoa viva com quem aquela pessoa tem um vínculo, né? Outra situação comum, por exemplo, eu vivenciei ainda hoje pela manhã. Tem um pessoal aqui que está aqui que trabalha comigo em LPI aí e vai lembrar bem dessa história. A gente estava fazendo um acolhimento de um novo morador. Esse novo morador vai chegar para nós na sexta-feira, ele tem 94 anos e ele tem um quadro demencial e uma fratura de fêmur. E aí a família falou assim: ai, vocês têm idosos, bastante idosos aqui, né? Não, nós temos 95, 96, 98. Daí ela falou assim: ah, essa aqui tem quantos anos? Ah, essa aqui tem 96. Nossa, mas ela é lúcida? Sim, ela é totalmente lúcida, ela caminha, ela é uma idosa grau 1, ela é uma idosa que ela poderia estar morando na casa dela sozinha. Aí essa família olhou para nós e falou assim: mas o que ela tá fazendo aqui então? E a nossa assistente social respondeu: ela quis vir para cá. E isso é um choque, né? Quando alguém diz, como assim quis vir para cá? Mas parece que é um choque para a sociedade que um idoso queira ir, né? E tenha escolhido viver os seus últimos anos, né? Dentro de uma instituição de longa permanência para idosos. E aí, quando a família tomou esse choque, assim, né, estranhou, eu comecei a mostrar fotos das festinhas que a gente faz, e das brincadeiras, e dos bingos, e dos jogos de comadre. Falei assim, dizem por aí que trabalhar em LPI é muito triste, mas vocês vão ver a tristeza que o sofrimento da gente aqui todos os dias, quando vocês começarem a frequentar, né? Então, esse tabu surge dessas ideias equivocadas de que lar de idosos é um lugar para abandonar idosos, de que é um lugar de sofrimento, de que é um lugar de pessoas que estão abandonadas pela família, que não têm vínculos, que não estão sendo bem cuidadas, que não tem ninguém. E isso não isso é muito distante da realidade. Como eu comentei, nós temos idosos que não têm vínculos? Temos, o que não significa que eles estão lá abandonados. Eles estão lá criando novos vínculos e fazendo do lar de idosos a sua nova moradia, a sua nova família. E ali eles são acolhidos e eles têm a sua nova família muitas vezes em alguém da equipe multi ou no companheiro deles de quarto. É muito legal ver como que eles se cuidam um dos outros. Então, se um precisa de uma coisa, o outro já vem avisar. Às vezes tem um que é mais dependente, o outro já tem a iniciativa de ajudar na alimentação daquele outro, de buscar uma cobertinha num dia que está mais frio, né, de estar atento e vir passar para a gente da equipe as necessidades. Então é muito engraçado no dia de consulta, porque chega uma e consulta comigo, aí daqui a pouco ela fala assim, doutora, mas você vai atender a fulaninha? Porque a fulaninha não tá bem hoje, doutora. Né? Então eles já se preocupam um com o outro e ali vira um ambiente realmente familiar. Que legal. Que legal. Realmente, assim, isso é fantástico, né? A gente enxergar as coisas fora daquela lente de preconceitos que a gente traz da nossa vida social, né?
Então, Uhum. isso é fundamental. Ah, ah, o pessoal está trazendo aqui algumas mensagens. A doutora Ana Lúcia comentou aqui da questão da RDC ser muito voltada para a parte arquitetônica, às vezes, né, estrutural, e a gente realmente percebe isso. A Sim, Paula Lima aqui colocando, ouço que o idoso que estão nas residências perdem a sua identidade ocupacional. Entendo que essa identidade pode ser revista e explorada para novas possibilidades. Com certeza, né? A gente está num espaço, e aí entra muito uma coisa que você falou lá no comecinho, e que eu quero retomar aqui, né? A gente tem a RDC que ela diz, olha, o mínimo é esse. Isso aqui é necessário para funcionar. Mas a gente tem exemplos de diversas instituições filantrópicas, privadas, que ofertam uma assistência muito além daquilo ali e que envolve uma série de outras atividades, de outros cuidados para essa pessoa idosa, e que às vezes a pessoa que está lá querendo procurar uma instituição de longa permanência para o seu familiar, ela está perdida, né? Porque ela chega naquele mar de opções e ela pensa assim: caramba, o que eu tenho que procurar? É uma piscina? Né? É um lugar com piscina? É um lugar que tem um geriátrico? O que eu tenho que procurar? Então, assim, quando você vai Gabriela, orientar um familiar numa consulta, enfim, alguém que está buscando esse tipo de modalidade de moradia, gente, porque é isso, né? A instituição de longa permanência é uma modalidade de moradia. Quando essa pessoa está procurando isso, o que, que você geralmente orienta ela a buscar, a olhar, a ficar atenta nessa busca? perfeito, né? Eu acho que na experiência que eu adquiri ao longo desses anos, eu vejo que a gente tem o mínimo, que é o que a RDC coloca, e aí, de forma geral, eu já faço um filtro para as minhas famílias. Eu falo, olha, esses lugares aqui tem o mínimo e um pouquinho mais, dá para confiar. E dentro desse leque de opções, eu acho que o que a gente tem que ver é eu percebo na prática que cada um busca uma coisa diferente, cada um tem uma necessidade diferente, né? Então, por exemplo, se é um idoso que está saindo do hospital, grau 3, com de repente necessidade de oxigênio, com de repente uma necessidade clínica muito grande, às vezes sai com sonda, às vezes lesão de pele por pressão. Esse idoso, por exemplo, estar numa ILPI que tem uma localização mais central, que tem uma remoção mais fácil para um serviço hospitalar, caso seja necessário numa nova intercorrência, talvez isso seja mais interessante. Quando a gente está pensando num idoso que está com quadro de Alzheimer em avanço, mas de repente ele ainda caminha ou está cadeirante e precisa de cuidados mais básicos, muitas vezes eles buscam, a família busca um lugar mais retirado, que seja mais silencioso, porque o barulho do local mais central pode incomodar, pode não ser agradável, pode descompensar. Ele às vezes precisa de um lugar muito silencioso para conseguir dormir à noite, porque os ruídos atrapalham muito o idoso com Alzheimer. Então, um lugar mais bucólico, mais retirado. Né? Então, todas essas coisas precisam ser vistas de acordo com a necessidade do paciente. E aí é bem interessante essa tomada de decisão em conjunto com o médico de confiança que acompanhou o paciente até ali e que vai ter essa visão de qual é a necessidade do idoso naquele momento. Perfeito, excelente, né? Eu acho que é isso, sempre alinhar com o histórico daquele indivíduo, a biografia daquele indivíduo e as necessidades naquele momento, né? Mas sempre pensando que eu acho que nesse aspecto, assim, o material humano, quanto mais rico ele é dentro de uma ILPI, mais qualidade a gente tem, né? Então, tem um filme que quem não viu, eu recomendo que veja, chama Arrugas. É um filme espanhol, ele é uma animação e é a história de um senhor com Alzheimer que vai morar no ILPI. E essa ILPI, ela tem uma piscina enorme, e aí um dos moradores, que é lúcido, orientado, enfim, foi lá por outros motivos, porque não tinha vínculos, e enfim, decidiu ir morar lá.
E aí ele fala para esse novo morador, né? Olha, todo mundo vem aqui e fica maravilhado com essa piscina, mas a gente nem entra, né? Então, assim, às vezes a gente pensar na questão do material humano, olha, quais profissionais da equipe multi vão estar envolvidos aqui? Quais são os cuidados ofertados? E também alinhando essa questão de necessidade estrutural com a necessidade do indivíduo, faz muito sentido, né? Ó, o Dênio está colocando aqui, ó, os idosos com resistência em ir para um lar, a família está buscando ajuda profissional. Como que a gente faz nesse caso, né? Porque aqui a gente tem algumas dificuldades também, aí eu vou fechar agora, principalmente no contexto da demência, né? Em que a gente, e passei por isso recentemente também na minha atuação profissional. A gente tem aquele indivíduo que não consegue mais morar sozinho porque se põe em risco, tá esquecendo de tomar os remédios, não tá conseguindo, às vezes esquecendo o fogo ligado, largando porta destrancada. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a doença rouba a capacidade do indivíduo de perceber o próprio problema. Então, são pessoas que para elas está tudo bem, apesar de não estar, e não adianta você tentar convencer do contrário. E ao mesmo tempo, elas têm resistência de aceitar um cuidador dentro de casa também. Na sua prática clínica, você já vivenciou isso? O que você dá de dica aí? Isso é uma coisa que a gente vivencia muito, né? Então, essa semana mesmo eu dei alta para um idoso pós-AVC e eu tive que fazer. Ele tá lúcido, mas eu tive que fazer um acordo com ele. Falei, olha, dá alta do hospital, mas tem uma condição. Um cuidador de idosos, porque ele mora só ele e a esposa também é minha paciente, também é muito idosa, também está numa fase descompensada das suas doenças. E aí ele falou assim, mas a minha esposa falou que se o cuidador entrar por uma porta, ela sai pela outra. Então, olha o tamanho da bronca que nós estamos enfrentando, né? Porque são os dois, e os dois estão com a necessidade, mais ele do que ela não consegue prover a necessidade dele, são só os dois em casa. Então, a gente vive são situações do dia a dia da gente, né? E uma coisa, um mito que eu gosto muito de quebrar quando a gente fala sobre isso, é que as pessoas têm um mito de que o idoso é teimoso. O idoso não é teimoso, ele tem uma resistência, como você falou, né, a aceitar um cuidador e a aceitar inúmeras mudanças por vários motivos. Primeiro, porque ele fica inseguro. Segundo, porque ninguém quer ficar dependente. Nós também não queremos. Provavelmente eu, você ou qualquer um de nós nessa situação também vai ter resistência. Imagina, né, como você falou, alguém adentrar a intimidade da sua casa e assumir o controle sobre funções básicas que você deu conta ao longo da tua vida inteira e você já está com 80, 90 anos. É muito difícil isso. Deve ser muito doloroso, né? Então eu acho que depende de muita empatia, muito jogo de cintura, muita psicologia, talvez um pouco de medicação e a gente ir lidando com cada situação como ela é, porque não existe uma fórmula mágica para poder lidar com isso, né? Depende realmente de empatia e sensibilidade para acolher esse sofrimento, porque é um sofrimento. Nossa, excelente. Você realmente trouxe aí com um sumário aí muito grande. Não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso. A gente vai junto com a família nessa, né? E realmente é doloroso para todo mundo. E às vezes até pensar em alternativas ali, e agora eu vou trazer alguns comentários, né? Aqui a Lucinéia colocou, olha, que está tendo dificuldade, né? Tenho minha mãe que está em fase inicial, não admite nem passar um dia para experimentar o que seja. Tenho levado em várias aqui na região de Curitiba. Gostaria que ela passasse pelo menos 1 ou 2 dias para ter essa experiência e ver que eu não quero abandoná-la, é isso que ela pensa. E às vezes uma alternativa intermediária nesse contexto são os centros-dia, né? Onde esse indivíduo vai para passar o dia, para fazer atividades, para ter outros convívio ali com pares, né? E aí no final do dia ele volta para casa. Mas realmente é algo extremamente complexo e eu gostei muito que você trouxe isso, né? É uma insegurança também para aquela pessoa que está doente e não sabe que está doente, né? Que não consegue entender a gravidade do que está acontecendo, né? A Cássia trouxe aqui, olha, quando a instituição é séria, trabalha corretamente, com amor, com responsabilidade, é um privilégio ser cuidado e morar nessa casa, sem dúvida. E aí aqui, pessoal, assim, eu vou até tecer um adendo,
porque a gente vê situações, às vezes, de violência contra a pessoa idosa, no sentido de negligência de cuidado, ocorrendo porque esse cuidador ele já está numa situação de estresse tão grande que ele já não consegue mais prover aquele cuidado. E aí a gente tem um idoso, uma idosa abandonada dentro da própria casa, por conta dessa situação, das vezes, da família não querer aceitar a situação de uma instituição de longa permanência, né? Perfeito. Reto e Eu reto. Eu sempre falo isso, tu usou a palavra-chave que eu uso aqui. As pessoas têm o hábito de julgar os idosos que estão abandonados nas ILPIs. E os idosos abandonados nas próprias casas, ninguém está enxergando. E é o que exatamente. está aí. Exatamente. Marcelo trouxe aqui, minha mãe com Alzheimer avançado foi institucionalizada no último ano de vida dela por decisão de alguns irmãos. E é sempre importante, né, que a gente acolha essas famílias também e entenda que as próprias dinâmicas familiares, elas também são truncadas, né? Às vezes, alguns filhos entendem bem o papel da instituição de longa permanência, outros não. Então, realmente, a importância aí de você ter o geriatra ajudando ali nesse processo, auxiliando ali, às vezes até na escolha dessa instituição, passando as necessidades ali desse paciente, abordando, acolhendo essa família, né? Porque realmente é um processo de mudança muito grande, né, para todo mundo. Perfeito. E uma coisa que você falou que eu gostaria de dar uma reforçada, porque eu acho muito importante, é com relação ao recurso humano. A gente tem pesquisas não tão recentes assim, mostrando que o que mais leva o idoso a avaliar a instituição que ele está como confiável é a boa relação que ele estabelece com o cuidador. Então, esse cuidador tem a chave, que é esse recurso humano que está ali, estar tratando ele bem, estar acolhendo, estar enxergando as necessidades dele, tratando essas necessidades com o cuidado que elas merecem ser tratadas, tratando essas necessidades emocionais com a empatia que elas merecem, faz toda a diferença na qualidade de vida do idoso institucionalizado. E muitas vezes a gente tem um outro lado também, que o idoso não tinha isso em casa, porque o filho ou o cuidador familiar estava totalmente sobrecarregado, não tinha condições de olhar nem para as próprias necessidades, quem dirá para as necessidades do idoso que precisa dos cuidados. Sem dúvida, né? E bem legal você trazer isso, porque assim, a instituição de longa permanência, ela também, de certa forma, ela permite essa criação de laço não só com o cuidador, mas com pares ali também, né? Com outras pessoas idosas, né? Fazer novos vínculos ali, não só na instituição de longa permanência, até nos centros-dia também, né? Porque é muito comum também a gente ver nesse cenário, já tive algumas situações assim, do familiar que sai para trabalhar, a pessoa idosa está ali num quadro inicial, ainda consegue passar uma parte do dia sozinha, mas o círculo familiar dela é esse, é a pessoa quando chega em casa, o familiar quando chega em casa e ela sozinha dentro de casa. Então ele recebe pouquíssimo estímulo, né? Então, realmente, às vezes é até uma oportunidade para esse indivíduo ser estimulado de outras formas também, né? O pessoal está trazendo aqui, ó, a Lucinéia, melhora até mesmo a qualidade de vida deles com atividades de socialização, com certeza. Taninha, aqui corretíssima, depende muito do cuidador, né? Então, realmente, assim, são situações complexas, né? É muito importante que, se você, familiar, estiver vivenciando uma situação dessa, que você entenda que não é insuficiência do familiar, né? Cuidar de alguém é algo realmente muito pesado, muito exaustivo, né? Então, a gente tem que entender que nem todo mundo consegue prover esse cuidado, e quem prover esse cuidado sozinho ou pouco amparado está sofrendo junto, né? São duas pessoas adoecendo ali em conjunto. Então, que não há insuficiência, não há desamor, né? Não há abandono, a partir do momento que a gente se dá conta de que não dá mais para cuidar em casa e a gente entende que, olha, nesse momento agora, o melhor cuidado é eu deixar alguém cuidar, né? Uhum.
É uma tarefa de humildade muito grande, né? Que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, porque você precisa se perceber insuficiente para essa tarefa. E isso muitas vezes é muito difícil, porque existem muitas barreiras sociais e culturais para que você faça essa análise, né? Então, o ideal é que isso seja conversado mais precocemente. A gente deixa para conversar essas coisas quando o problema já está lá, gritando, batendo na nossa cara, né? Causando um sofrimento enorme. E o ideal é assim, poxa, meu familiar foi diagnosticado com Alzheimer. Então, por exemplo, lá em casa eu tenho meu avô que tem Alzheimer. Desde o começo a gente conversou sobre a institucionalização como uma opção. No momento ele continua em casa. Tentamos um centro-dia por um tempo. Ele foi bem, quem não ficou bem em casa sozinha foi a minha avó sem ele. Então a gente voltou um pouco atrás, acabamos deixando ele em casa porque ela fica mais confortável com ele lá, nas vistas dela. E estamos gerenciando as coisas. Mas institucionalizar é uma opção, porque o meu avô, ele tem duas filhas, as duas trabalham, uma, além de trabalhar fora, mora em outra cidade. E, obviamente, que as filhas não dão conta de prover os cuidados. E a minha avó, que é a esposa, tem 88 anos. Né? Então, a gente depende de cuidadores profissionais. Tá aí querendo É, participar? tem alguém querendo participar. Então, gente, realmente, assim, é uma situação difícil, complexa, e que a gente tem que entender que também que é realmente um desafio para todo mundo, né? Para quem está junto como família, para quem está vivenciando a própria doença, né? Realmente é sempre muito complexo. Pessoal, acho que já estamos chegando aqui no final da nossa live, são 8h20 agora. Na sequência, a gente vai ter um grupo de apoio online para quem quiser participar. O link ele está no Stories lá da nossa publicação na Abraço Paraná. Então, entrem no perfil da Abraço Paraná e lá onde tem anunciado ali num dos Stories tem o link para entrar. É só entrar realmente. A gente vai estar lá esperando vocês. E eu queria agradecer novamente a Gabriela por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, falar desse tema que é um tema muito sensível, muito complexo. É, assim, realmente de uma generosidade muito grande, né? E vocês estão vendo que eu tô com uma cabeleireira aqui. Então, Gabi, antes da gente encerrar, por favor, deixa um recado aí, o que que você quer passar para o pessoal. Queria agradecer o convite mais uma vez, queria reforçar, né, de que institucionalizar não é abandonar, institucionalizar é dar para o idoso a oportunidade dele ter uma nova família e de integrar também essa nova família, né, ficar atento com o recurso humano realmente da instituição que você escolher. Um bom termômetro para saber se as coisas estão indo bem é avaliar o bem-estar do idoso nas visitas, né? Vocês vão perceber que quando a instituição é séria, de forma geral, o idoso tende a ter uma melhora no humor, na aceitação, né? Quando ele está sendo bem cuidado, bem tratado, a fase de aceitação ser, de forma geral, difícil. E eu queria convidar a ficar em dúvida sobre escolher uma instituição, como escolher, sobre o custo de uma instituição, quer mais informações sobre isso? Eu tive o prazer de escrever um e-book sobre isso, tá? Com a Sabrina, que é a gestora lá do nosso lar Comunidade do Idoso, aqui na região de Almirante Tamandaré. Então, nós escrevemos um e-book cujo título é Como Escolher um Lar de Idosos. Esse e-book está disponível totalmente gratuitamente lá na minha bio. Então, entra lá no meu Insta, clica no link que tem ali na minha bio e você pode baixar esse e-book totalmente gratuito. E aí lá vão ter várias informações mais técnicas para quem está em dúvida aí como escolher, quanto que custa. Enfim, lá tem várias informações. Perfeito. Gente, muito obrigada mais uma vez a todo mundo que participou, que deu aqui as suas contribuições. Gabi, muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Você trouxe aqui reflexões riquíssimas. Pessoal, depois esse vídeo vai estar disponível também lá no canal do YouTube da Abras. Peço novamente aí, quem ainda não segue a Abras Paraná, @Abras Paraná, segue a gente lá também, tem bastante conteúdo legal. E é isso, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo e um abraço.
Um abraço, Uia. Até mais. Um abraço para Até. a gente. Obrigada.